Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero dizer que é uma grande honra, um prazer imenso estar com vocês novamente, estudando o direito tributário, que é essa disciplina maravilhosa, né? Que alguns possuem uma certa antipatia, uma certa resistência, mas como eu tenho dito desde o início das nossas aulas, pessoal, o direito tributário ele é lógico, ele é sistemático. Então, a partir do momento que a gente entende, né, por que ele existe, quais são as finalidades, a linha do tempo do direito tributário, tudo fica mais fácil para nós. Muito bem, e nós estamos ainda estudando as normas gerais de direito tributário, né? Estamos aí caminhando no estudo do crédito tributário. E eu preciso, então, relembrá-los que tudo no direito tributário começa com fato gerador, que faz nascer a obrigação tributária, e aí nós estamos diante do lançamento. Nós começamos, ou na verdade, né, já estudamos bastante, não só começamos, a estudar o lançamento tributário. E eu contei para vocês que o lançamento, ele tem por principal finalidade a constituição do crédito tributário, mas vocês viram que não só isso, não é verdade? E aí, vejam, se a gente entende a linha do tempo do direito tributário, fica muito mais fácil a gente concluir o seguinte: não é possível que nós tenhamos lançamento tributário sem a ocorrência do fato gerador, sem o nascimento da obrigação tributária, não é? Porque estamos diante daquela sequência lógica do direito tributário, né? Por isso o CTN impõe, determina ou dispõe que o crédito tributário, ele decorre da obrigação tributária, e isso é lógico, porque se o crédito tributário, ele nasce do lançamento, né? É lógico que o crédito tributário decorre da obrigação tributária e tem a mesma natureza desta. Vejam, é muito simples, fácil entender o direito tributário. E aí nós vimos então o lançamento e agora nós precisamos estudar as modalidades, as espécies, os tipos de lançamentos, né? E essa questão, ela está prevista no Código Tributário Nacional. Então, tranquilo estudar a matéria, porque é só olharmos para o Código Tributário Nacional. E lá, nós encontraremos 3 tipos de lançamentos. Há 3 modalidades de lançamentos tributários. Quais são eles? Então, vejamos. Modalidades de lançamento. A primeira modalidade é o lançamento de ofício ou direto. Vamos colocar no caderno que depois eu vou explicar um por um tipo de cada vez. A segunda modalidade refere-se ao lançamento por declaração e misto. E a última modalidade refere-se ao lançamento por homologação ou autolançamento. Muito bem, meus amigos. Vejam, são 3 os tipos, portanto, de formas pelas quais o lançamento tributário pode ser constituído. Lançamento de ofício ou direto, lançamento por declaração ou misto, homologação ou autolançamento. Bom, olha só. Somente 3 espécies. Então, melzinho na chupeta para a gente guardar os tipos ou as modalidades, certo? Só que vocês me perguntarão, Milena, por que existem 3 modalidades e não 5, e não 10, e não 8? Bom, vejam, o CTN estabeleceu esses 3 tipos com base na maior ou menor participação do sujeito passivo na constituição do crédito tributário, na realização do lançamento tributário. Então, por exemplo, no lançamento de ofício ou direto, ou por ofício, né?
quem realiza tudo relacionado, toda atividade relacionada à constituição do crédito tributário é o fisco, é o sujeito ativo, é o credor. Não há participação do sujeito passivo devedor na formalização do lançamento. Todavia, se nós olharmos para o lançamento por homologação, nós vamos chegar à conclusão que, ao contrário do que acontece com lançamento de ofício ou direto, no lançamento por homologação ou no autolançamento, quem faz praticamente tudo, quem desenvolve a atividade quase que plenamente de constituição do crédito tributário é o sujeito passivo, é o devedor do tributo. Então, eu montei aqui para vocês, olha só, modalidades, né? Essas modalidades, então, essas 3 modalidades, elas são estabelecidas com base na participação do sujeito passivo, devedor, ou contribuinte, na realização do lançamento. E aí eu coloquei para vocês, vejam, no lançamento por ofício ou direto, sujeito passivo não participa da atividade de constituição do crédito tributário. Ele não participa. E nós vamos entender, e isso ficará muito claro para vocês. Quem constitui o crédito tributário, portanto, no lançamento de ofício ou direto, é o sujeito ativo, é o credor, é o fisco. É lógico, vem comigo, meus amigos, que o sujeito passivo praticou o fato gerador, o contribuinte praticou o fato gerador, né? Mas nós estamos voltados para o lançamento. E aí, nesse tipo de lançamento que nós estamos analisando agora, a constituição do crédito tributário, ela será feita pelo sujeito ativo. Voltamos. Olha só, declaração e misto. No lançamento por declaração ou misto, o sujeito passivo e ativo participam da atividade. O que acontece no lançamento por declaração ou misto? Vamos entender, olha só. Aqui nós temos 50% de contribuição para a realização do lançamento do sujeito passivo, que ele faz o quê? Ele realiza uma declaração, ele faz uma declaração, ele presta uma declaração ao fisco, né? E por isso o lançamento é por declaração, tá? E diante dessa declaração realizada pelo contribuinte, o fisco irá constituir o crédito tributário. O sujeito ativo irá constituir o crédito tributário. Portanto, meus amigos, vejam, 50% da atividade ela é realizada pelo sujeito ativo, que presta uma declaração ao fisco, e a outra metade, né, os demais 50%, ficam a cargo do sujeito ativo, do fisco, que irá, então, constituir a dívida e notificar o sujeito passivo para pagamento. Bom, vem comigo. Não é à toa que esse tipo de lançamento, ele recebe o nome de lançamento misto. Misto por quê? Porque tem a participação tanto do sujeito passivo como do sujeito ativo, tá? 50% da atividade fica a cargo de cada uma dessas pessoas. Muito bem. E no lançamento por homologação ou no autolançamento? Aqui, meus amigos, como eu disse, o sujeito passivo realiza quase todos os atos que compõem a atividade. Quase todos, né? Nós vamos estudar que compete ao fisco, cabe ao fisco, portanto, no lançamento por homologação, fazer o quê? Olha como o direito tributário é difícil. Realizar a homologação. Tá certo, meus amigos? E aqui, então, o sujeito passivo, nós vamos estudar, ele realiza a declaração, né? Ele faz uma declaração, ele calcula o valor do tributo, ele verifica o quanto ele tem que pagar de tributo.
e ele recolhe o tributo, isso no lançamento por homologação, certo? E aí ele fica aguardando o fisco fazer o quê? O fisco realizar a homologação. Mas, olhem só, não fiquemos nervosos, porque nós vamos agora estudar cada uma das modalidades de lançamento. Então, só para que vocês coloquem, deixem o caderno de vocês redondinho, eu vou projetar aí para vocês de novo o que acontece em cada modalidade de lançamento, certo? Muito bem. Enquanto isso, toma água. Maravilha, meus amigos. Muito bem. Prosseguindo então com a matéria. Olha só. Precisamos então começar a falar ou a estudar a primeira modalidade, que é o lançamento de ofício ou o chamado lançamento direto. Vejamos, olha só, eu coloquei para vocês aí. Lançamento de ofício ou por ofício, também chamado de lançamento direto. Ele vem previsto no artigo 149 do Código Tributário Nacional. Por que ele é chamado de lançamento de ofício ou direto? Porque ele é feito única e exclusivamente pelo sujeito ativo, pelo fisco, de forma direta. Então, vamos colocar o conceito do lançamento de ofício ou direto. Vamos lá? Olha só, posso ditar? Vamos. Trata-se de modalidade em que a constituição do crédito tributário é realizada única e exclusivamente pelo sujeito ativo, fisco, sem qualquer participação do sujeito passivo, devedor. Maravilha. Olha só. O lançamento, então, de ofício é aquele em que o contribuinte ele pratica o fato gerador e depois o fisco, tomando conhecimento da prática do fato gerador, ele lança, constitui o crédito tributário e notifica o sujeito passivo para pagar, certo? Uma questão interessante para eu continuar falando do lançamento de ofício. Vocês me perguntarão, Milena, como é que eu sei se um tributo é lançado de ofício, é lançado por declaração ou é lançado por homologação? Quem estabelecerá é a lei, tá? A lei de cada ente federado. Então, assim, a gente vai observar que em alguns municípios o ISS ou ISQN é lançado por declaração e em outros ele é lançado por homologação. Por que isso? Porque é possível que as leis dos entes federados estabeleçam de forma diferente, mas há os exemplos clássicos que nós vamos guardar, né? Para poder entender. Então, olha só, no lançamento de ofício, quem realiza tudo é a autoridade administrativa. Então, eu estava contando para vocês, vem comigo de novo, que o contribuinte pratica o fato gerador, o fisco lança e o notifica para pagar. Bom, em quais casos isso acontece? Pensemos juntos. Naqueles casos em que nós recebemos na nossa casa o carnezinho, a notificação para pagamento do tributo. Eu tenho certeza que já veio à mente de vocês tipos de tributos que são lançados nessa modalidade, né? Por exemplo, o IPTU, ele é um exemplo clássico de tributo lançado nessa modalidade. Por quê? Porque nós, uma vez praticando o fato gerador, 1º de janeiro de cada ano, né?
O fisco municipal, na verdade o município, irá, assim como o Distrito Federal, né, irá observar quem é o proprietário do imóvel naquela data e irá constituir o crédito tributário em relação ao proprietário, não é? Vejam, isso também acontece com o IPVA. Porque nós recebemos em casa já o crédito constituído, formalizado, para que a gente efetue o pagamento, né? Por isso eu coloquei aí para vocês, olha, exemplos de tributos que são lançados nessa modalidade. O IPTU, o IPVA, as taxas, as contribuições de melhoria, tá? E a CIP ou COSIP, que é a contribuição para o custeio de serviço, do serviço de iluminação pública, tá? Que é aquela espécie de contribuição especial que pode ser criada pelo Distrito Federal e pelos municípios, né? A CIP ou COSIP, ela é lançada de ofício. Mas guardemos, todas as vezes que a gente recebe, então, o carnezinho, a notificação para pagamento, já com cálculo do tributo, o valor do tributo, né? Sem que nós, contribuintes, não façamos nada, nós estamos diante de um lançamento de ofício. E aí eu coloquei para vocês o seguinte, olha, essa modalidade de lançamento é uma modalidade subsidiária das demais modalidades. Vamos entender essa questão. Coloquemos no caderno. Modalidade subsidiária das demais. Vamos lá. Olha só. Como esse lançamento é feito pela autoridade administrativa, pelo fisco, caso o tributo não seja lançado na forma prevista para ele, na lei, ou seja, caso o tributo não seja lançado por declaração, o contribuinte tem que realizar a declaração quando nós estamos diante de um tributo lançado por declaração e aí o fisco constitui o crédito tributário. O contribuinte não o faz. O contribuinte não realiza a declaração. O que vai acontecer? Esse crédito tributário não será constituído? Claro que o será. E será constituído de ofício. Por quê? Porque ele não foi lançado, não foi constituído na forma prevista pela lei. Entendem o que eu estou dizendo? Da mesma forma, no lançamento por homologação, o contribuinte ele tem que se antecipar a qualquer atividade por parte do fisco, calcular o valor do tributo e pagar. Se o contribuinte não faz aquilo que ele precisa fazer, o fisco irá lançar de ofício. O que eu estou dizendo para vocês é que o auto de infração e imposição de multa, ele constitui uma modalidade de lançamento de ofício. Vejam, se eu não declaro, e sendo assim eu não pago um tributo lançado por declaração, o fisco irá fazer o quê? Lançar de ofício. Lavrar um auto de infração e imposição de multa. O que significa dizer que ele irá constituir o crédito tributário no que diz respeito ao tributo, mas também lançará a multa, certo? É por isso que, reafirmo, o lançamento de ofício constitui-se numa modalidade subsidiária de lançamento das demais modalidades. O que significa isso? Se o tributo não for lançado da forma prevista para ele pela lei, e aí a gente está falando declaração e homologação, acontecerá o lançamento de ofício, acontecerá a constituição do crédito tributário. Vejam, nós estamos falando de crédito público, nós estamos falando de crédito pertencente a uma fazenda pública, nós estamos falando de créditos pertencentes a todos nós. O que significa dizer, como vimos outrora, que a autoridade administrativa, que a realização do lançamento pela autoridade administrativa consiste numa atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. O que significa isso? A autoridade administrativa, o fisco, não tem discricionariedade para realizar o lançamento ou não.
Então, se o tributo não for lançado na forma prevista para ele na lei, né? Ele deverá ser lançado de ofício. O crédito tributário deverá ser constituído pela autoridade administrativa e, já que nós estamos falando do cometimento de uma infração, haverá a aplicação de uma multa. Muito bem, meus amigos, tranquilo? Beleza? Melzinho na chupeta? Sigamos. Lançamento por declaração ou misto. O lançamento por declaração ou misto, que é aquele que tem a participação tanto do sujeito ativo como do sujeito passivo, ele vem previsto no artigo 147 do Código Tributário Nacional. E é aquele lançamento que é feito com base na declaração do sujeito passivo, certo? E isso acontece, então, quando o contribuinte, o sujeito passivo, presta informações ao fisco sobre matérias de fato ou matéria de fato indispensáveis à realização do lançamento. Então, olha só, vem comigo, já dito, tá, o conceito. O que acontece no lançamento por declaração? O contribuinte, ele é obrigado, ele deve, né? Diante da prática do fato gerador, ele deverá realizar a declaração. Uma declaração. No que consiste essa declaração? Ele traz informações fáticas a respeito do fato gerador, né? E diante dessa declaração realizada pelo contribuinte, o fisco irá constituir o crédito tributário. Diga-se, ele irá, com base nas declarações prestadas, irá calcular o valor do tributo e notificar o sujeito passivo para pagamento. E se o fisco não concordar com aquilo que o contribuinte fez? Lança de ofício, né? Verifica de ofício, arbitra de ofício, tá? Em relação aos elementos do fato gerador. Mas muito bem, coloquemos no caderno o conceito. Vamos lá? Trata-se da modalidade de lançamento em que caberá a realização de uma declaração pelo sujeito passivo. Declaração esta que conterá informações fáticas acerca do fato gerador. Bom, o sujeito ativo, diante da atitude realizada pelo contribuinte, irá constituir o crédito tributário e notificar o sujeito passivo para pagamento. Que fique clara a ideia de que aqui nós temos a participação tanto do sujeito ativo, aliás, primeiro do passivo, como do sujeito ativo. Tudo bem? Quais são os exemplos de tributos que são lançados por declaração? Vamos lá? ITCMD, ITBI, e imposto de importação. Meus amigos, olha só, imposto de importação de bagagem acompanhada, tá?
Olha só, vamos pegar o caso do ITCD ou do ITCMD, que é um Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, que é um imposto estadual. Bom, quem já advoga na área, né, quem já exerce a advocacia, já está aí atuando, né, ou quem já teve contato com o inventário, já teve acesso à declaração de ITCD. O que acontece? Olha só, quando vai se realizar um inventário, é preciso que o inventariante preste uma declaração ao fisco em relação aos elementos fáticos do fato gerador da transmissão causa-mortes. Tudo bem? Então, olha só, o que acontece? Eu atuo como tabeliã no estado de Minas Gerais e eu faço algumas declarações. Quando o advogado não faz, eu faço a declaração e a declaração é ratificada pelas partes, né? E aí, o que a gente coloca na declaração? Quem é o falecido, o de cujos, quem são os herdeiros, quem é o inventariante, qual é o patrimônio do inventariante, não é verdade? Vejam, consta a partilha dos bens, tá certo, meus amigos? Então, vejam que a gente presta essas informações ao fisco, né? A gente presta as informações relativas aos fatos, né? Do fato gerador. E aí o fisco constitui o crédito tributário e nos notifica, né? Os beneficiários da herança para que seja feito o pagamento do tributo. Muito bem, meus amigos. Assim acontece com o ITBI também. Porque o ITBI, no ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, caberá às partes fazerem uma declaração para o município em relação aos elementos do fato gerador. Qual foi o valor da transação, né? E aí, com base no valor declarado, o fisco irá constituir o crédito tributário. Tudo bem, meus amigos? Maravilha? Nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já.